Pessoal, sejam bem-vindos, tá? A primeira aula aí de projetos elétricos, né? Do sistema elétrico de potência, melhor dizendo, tá? É, Antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui seguidas pelo Senai, né? A unidade de vocês de catalão, pelos professores, presenciais, coordenadores, tá? As diretrizes seguidas aqui pelo tutor, né, que é o professor EAD, que sou eu, tá? É sempre bom a gente estar frisando aí, né? Não é porque a gente está na reta final, na última UC do curso de eletrotécnico, que, né, a gente não vai falar sobre essas regras. É sempre bom a gente estar lembrando, tá? Aí, depois dos informes aqui do cenário digital, nós voltamos à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar nossa telinha aqui, tá? Estamos chegando, né, na reta final aí, estamos na última UC, tá? Lembrando, pessoal, que eu já estou fazendo o levantamento lá, né? Lembrando que esse módulo são 6 disciplinas, tá? A gente iniciou ele com eficiência energética, depois gestão da manutenção, instalações do sistema elétrico de potência, manutenção elétrica predial e industrial, ao ser anterior, né, a penúltima em manutenções do CEP, e agora, por fim, hoje vamos iniciar projetos elétricos do sistema elétrico de potência, tá? Então, inclusive, eu já estava olhando aqui, já tinha duas aulas presenciais, vocês já tiveram duas aqui, né? Quando eu fiz o alinhamento, tiveram duas aulas presenciais, já peguei a FO para publicar, tá? Vamos já. Eu vou dividir essa UC aqui. Geralmente nós falamos de projeto, né? Assim como a gente falou lá de projeto predial, né? Na parte ali de baixa tensão, tensão alternada, né? Corrente alternada. Projeto industrial, a diferença do industrial para o predial é que o industrial tem uma magnitude maior, ou seja, potências maiores, mais equipamentos. Por ter potências maiores, desculpa, gente, e consequentemente mais equipamento, você precisa uma, de uma subestação, tá? E aí, como a gente viu lá em projeto industrial, você tem um contrato de demanda. Quando eu falei lá em eficiência energética, que existem os vários tipos de consumidor, né? O tipo B, que é. Não, tá difícil hoje, gente. A gripe me pegou agora aqui no ar-condicionado. Quando eu falei lá em eficiência, eu não sei se vocês se recordam aí, tem os tipos de consumidores, né? O consumidor tipo A, que é o de alta tensão,
e consumidor tipo B, o de baixa tensão. E esses consumidores aí, por exemplo, o consumidor tipo B, um exemplo somos nós aqui, né, consumidores residenciais, né? Tem os consumidores rurais, aí tem um índice, né? Geralmente tem o voltando aqui, né, o lá em eficiência, deixa eu só pegar aqui lá na matéria de eficiência energética. Aí tem os vários índices, né? Ver aqui, tipos de consumidores. Ah, achei aqui, ó. Eu lembrei, é só colocar o índice aqui, ó. Lá na página 88 aqui, ó. Esse material aqui é da Procobre, tá? E aqui fala os tipos de consumidores, ó, o subgrupo, né? O B, nós temos o B1, né? Somos nós aqui, né? O residencial, o B2 rural, o B3 demais classes, por exemplo, unidades multifamiliares aí, tá? Todos esses, né, induzem e pegam energia direto aí da baixa tensão, tá? E dependendo aí da potência, ó. Realmente o B aqui, ó, não é nem indústria, é um pequeno comércio mesmo, ó. Tensões inferiores, né, fornecimento de tensão, ó, 2,3 kilovolts aqui de tensão, tá? E temos o A aqui, ó, o subgrupo A, por exemplo, ó, o A1, maior que 230 kV, ó, o A2 de 88 a 138. Inclusive, esses consumidores aqui de alta tensão são, por exemplo, né, a exemplo aí, a concessionária de energia local, de distribuição, tá? Então, lembrando lá de instalações do CEP, lembra que eu dividi em geração, transmissão e distribuição, tá? Aí quando chega num centro urbano, né, que aí os subgrupos aqui são os B1, né, todos os subgrupos, os tipo B, né, o de baixa tensão, nós temos o grupo A aqui. Lembra que eu até fiz a analogia, a concessionária de distribuição, o próprio nome, ela é uma concessionária, ela pega a concessão do que é gerado, né, do que é construído, né, a energia que é montada, né, eu fiz até a analogia de uma montadora aí de veículos, né, a energia que é montada lá na geradora, ela é distribuída para as concessionárias, no caso nosso aqui, a Equatorial Goiás, tá? Então, da Equatorial Goiás, ela é um tipo de consumidor tipo A, dependendo da subestação, se não me falha a memória, eu teria que ver, eu tenho até o projeto aqui da subestação que fica próxima aqui, deixa eu ver, exemplo. Hum, Rapidão aqui, galera. Deixa eu só achar aqui. Eu só achar aqui, porque eu tenho da subestação que fica aqui perto, subestação setor aeroporto. Ah, rapaz, eu acho que não tá aqui não, ele tá.
Ah, tá aqui, ó, subestações. Hum, ó aqui, ó. A concessionária, né, local e a Equatorial Goiás, a subestação aqui próximo, aqui a unidade aqui do Senai aqui, a unidade digital, eu até mostrei lá em manutenção. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Ó, aqui está a subestação, setor aeroporto. Essa subestação aqui, ó, tá? Aqui tem as saídas, tá? Se a gente for seguir aqui, opa, deixa eu pular de novo. Essa subestação aqui, ó, é uma subestação, né, da Equatorial, ó, subestação setor aeroporto, tá? Hum. Você tem linhas de, se não me falha a memória, as linhas de transmissão estão chegando aqui pelo córrego aqui, ó. Aqui você tem saídas, tá? Não, isso aqui já é o circuito já. Deixa eu ver se tem alguma saída aqui pela lateral. Ó, tem uma saída subterrânea aqui, ó, da subestação. Aqui tá a linha de transmissão aqui, ó. Inclusive, isso aqui é que eu tenho esse daqui da época que era Celg, tá? Essa é a subestação setor aeroporto aqui, ó. Isso aqui é aquela rua essa rua da frente que eu tô mostrando aqui, ó. Que é a rua de lá. Que é a rua da frente, ó, que passa o zoológico aqui. E a rua de lá tá bem aqui, ó. E aí você tem linhas, ó, tem várias saídas, ó. Tem 12 saídas desse lado aqui, ó, mas até a saída 18. Deixa eu me localizar espacialmente aqui, ó. Aqui, ó, a entrada, ó. É uma subestação que tem linha de 138 kV, tá? É um cliente tipo A, tá? Então quer dizer que é uma concessionária, né, de energia, porque a, a Equatorial Distribuição, ela não cria energia. Ela depende da energia que foi criada lá na geração, ou seja, do mesmo jeito que o carro da concessionária, sei lá, da Cical, da Jorlan aí, né, da Mitsubishi Motors aí, depende de um carro que foi montado pela montadora, a distribuidora de energia depende dessa energia que foi criada lá. Então, ela vem pela linha de transmissão, vai para um transformador de potência aqui, ó. Esse aqui é um dos transformadores de potência, ó. Tem um, dois, né? Vamos pegar esse aqui, ó, que vem da linha de Chavantes, ó. Esse aqui vem de outra subestação ali do Norte Ferroviário. E ela vem aqui, ó, para um transformador de potência
ela entra, né? Ela entra aqui 138 kV, converte para 13,8, tá? É 20, 26 aqui, mas não é aquilo, né? Fornece num total aí de potência. Aqui já é potência aqui embaixo, aqui, ó. MVA, né? É mega, M é maiúsculo, é vezes 10 a sexta, né? É 33,3 milhões aí de volt-ampere. Lembra quando é volt-ampere, é potência aparente, né? Então, esse transformador, ele tem os TAPs aqui, né, de para 20, fornecer 26, 33 megavolt ampere e a entrada de 138 kV e a saída, a distribuição para as ruas aqui, né, de Goiânia, em 13,8. Então só tem saídas de 13. Geralmente aqui no centro urbano aqui, com exceção de algumas, né, algumas cidades aí, eu sempre lembro esse caso. Até um aluno já comentou, né, um aluno lá quando eu dava aula lá para o pessoal ali do Pará, hum, eles também comentaram que tem transformador lá na rua, né? Eu esqueci o nome da cidade lá, Cobra Verde, alguma coisa assim. Transformador de 150. E tinha um aluno também de Gravataí, lá é Rio Grande do Sul, né? Ali, também comentando que tinham transformadores ali na rua, né? De distribuição acima dos de 75 ou de 112,5. Que o normal, né? Chega aqui da subestação lá, né, da 138, converte para 13,8 e sai, aqui é a planta de situação, Entra, entra 138, sai para distribuir a energia para a malha urbana de em transformadores, aí sai 13,8, vai para o primário do transformador, geralmente o 75 kVA, o 112,5, e tem algumas cidades aí que, além de receber a energia, esse lá de Gravataí, a energia era em 34,5, pelo menos lá, região que o aluno comentou lá, dessa turma que eu tinha, em 34,5 kV e era de 150, tá? E aí tem esse outro aluno lá de uma região lá de Pará, acho que era Cobra Verde, alguma coisa assim, que era 13,8, só que o transformador que tinha lá na rua, né? Ele falou, não, eu já vi lá de 150. O padrão é você ter transformadores na rua de 75, 112,5, tá? Inclusive, vai casar com essa análise da nossa primeira atividade de hoje aqui. Isso aqui foi só uma introdução aqui. Eu vou pegar aqui a SAP e a folha aqui de atividades. Inclusive, ela vem com os roteiros aqui. Eu já vou. Deixa eu colocar aqui atividades. SAP 1. Eu vou baixar só a folha, tá? Mas baixa os dois aqui, é porque tem uma história um pouco grande aí. Eu vou resumir, porque o que eu acho, né, o que eu julguei mais importante aqui, falar sobre os tipos, né, recordar lá de eficiência energética, os tipos de consumidores,
Aí fala, né, que foi aberto um expediente aqui, ó. Aqui a gente precisaria de mais tempo aqui para ler. Geralmente o professor do presencial, ele se dedica um pouco mais aí com vocês na leitura, mas basicamente é o seguinte: antigamente era só a concessionária de energia que fazia esse serviço. Hoje em dia nós temos as terceirizadas aí, terceirizadas que cuidam na parte de rede, e terceirizadas que cuida dos serviços. Lembra da matéria anterior de manutenção do CEP? Tem a equipe de rede morta, né? O eletricista de rede lá da primeira atividade, tá? Da UC passada. E tem a equipe de linha viva, tem a Remo Engenharia aqui, que é uma terceirizada que presta serviço para Equatorial, e ela é especializada em serviços de linha viva de distribuição, tá? Que inclusive foi assunto da nossa segunda aula da UC passada, tá? Lembra lá que o Fabrício, ele atingiu, né, ele experiência, fez um bom trabalho e aí ele criou, né, ajudou lá na confecção lá de procedimentos e para a linha viva de distribuição. Então, foi aberto aqui um expediente. Esse expediente aqui na concessionária aqui é porque hoje em dia a terceirizar, vamos supor que fosse a Remo Engenharia, né? Então, os colaboradores que estavam de plantão, né? Eles ficam lá de plantão à disposição. Geralmente, dependendo aí, né? Tem a equipe que fica de plantão para qualquer ocorrência. E aí eles recebem uma lista lá, eles ficam de plantão, tá? Mas vão fazendo uma série de tarefas. Às vezes você aloca uma equipe para construir uma rede nova ali, né? Fazer uma ampliação da malha urbana ali de distribuição, tá? E nesse caso aqui foi aberto esse expediente aqui para fazer a construção, tá? É, de um circuito aí, de um projeto nessa nesse setor aqui, ó, nessa planta de situação. Lembra que eu mostrei agora há pouco aqui a subestação setor aeroporto? Essa é a planta de situação que mostra a subestação, né, a locação onde fica aqui, né? Igual eu mostrei aqui, ó, no Google Maps aqui, tá? Que mostra a planta de locação, né, onde fica aqui, ó, para-raios, transistores aí de tiristores, né, e de potência, barramentos aqui, né, transformador por aqui, não, aqui tem a parede corta-fogo, transformador fica lá atrás aqui, ó, deixa eu seguir aqui. Eu segui um pouco mais aqui à frente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o transformador de potência aqui, ó, tá? Então tem, esse aqui é o transformador de potência. Então, a malha urbana aqui, isso aqui é uma planta de situação, tá? Um projeto normal aqui, eu vou até pegar um exemplo. Eu pedi aqui para ter um professor, um canalista, pedi para alunos também que trabalham na concessionária. É, Aí o que que eu fiz aqui, ó? Não, esse aqui, ó, um exemplo de projeto em aprovação, tá? Ele foi na concessionária local, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui tá mostrando, por exemplo, o padrão da rede. Isso aqui é o ID, tá? O identificador do poste. Aqui é um poste, tá? De 11 metros. É uma rede compacta, tá? CE1A.
esse aqui 300 é 300, se eu não me engano, se não me engano é Deca Newton que dá, né? Deca 10 vezes 10, 300 vezes 10 newtons aí, tá? É, é bem, se for fazer a conversão aí, é bem próximo aí a 300 quilogramas força aí, tá? Então, esse poste aqui, ó, ele é duplo T, tá? Quando ele é quadradinho, ele é duplo T. Quando ele é circular, assim, igual esses daqui, ó, ele é de seção circular, né? De concreto armado. Aí, geralmente, deixa eu ver se eu... Realmente você tem aqui na legenda, né? A legenda lá do projeto, que foi posto para aprovação aqui, ó. Circular projetado, né? Poste ornamental existente, tá? Aí tudo que for circular aqui preto, ele já tá montado. Esse daqui foi projetado, né? Já foi inclusive já instalado, tá? Aqui tem transformador, ó, transformador. Aí geralmente é um transformador de 75 ou de 112,5, tá? Aí o ideal era, né, era a gente fazer esse projeto aqui do zero, tá? Deixa eu... Porque tem uma barra aqui virtual aqui que ela atrapalha que eu mexer aqui no. Então você tem, né, postes o duplo T, poste seção circular. Aí geralmente é o ID, né, o identificador do poste, o tamanho dele, né? Você tem poste de 9, aí vai variando de 1 metro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, até 14 metros. Ou seja, você tem 6 opções, tá? De 9 a 14 metros da rede de distribuição. E aí, dependendo do projeto, você usa um maior ali, né, na topografia ali do terreno. Aqui ele está falando que tem rede de média tensão a 13,8, tá? Só que ela é compacta. Isso aqui é um código aqui de rede compacta. Isso daqui é um código para baixa tensão, tá? É... Isso daqui é rede convencional, tá? Se fosse SI, né, um I maiúsculo, aí já é uma rede multiplexada, tá? A gente vai ver sobre esses padrões aí. Aí o ideal, pessoal, é que nós fôssemos fazer aqui o projeto, só que o curso aqui, eu juntamente, foi até um professor lá da unidade, obrigado aí, né, do Roberto Mange, que deu essa ideia, né? Ele falou assim, professor, eu acredito que o eletrotécnico, no momento inicial, ele precisa saber como é que faz o projeto, como é que é um projeto. Então, a nossa proposta aqui dessa atividade é você saber os padrões de projeto. Por isso que eu, juntamente com o professor do presencial, aí eu pedi aí para a Letícia colocar já na pasta de videoaula aqui, tá? Eu não a monitora de vocês agora tá aqui como é a Letícia, mas ela vai mudar, tá, pessoal? Mas ela já deixou tudo pronto aqui, arrumado aqui, tá? Ela já deixou as pastas aqui, ó. Esse material extra aqui, ó, ele tem as normas e o projeto que vocês vão utilizar para fazer a primeira atividade aqui. Que o ideal é você pegar a planta de situação e executar o projeto. Inclusive, eu forneço, né, para o professor do presencial, né, quando foi o professor lá do Roberto Manji que fez essa proposta aí para a gente mostrar para o aluno como que faz primeiro, que se a gente tivesse igual lá na engenharia elétrica, geralmente nós temos 6 meses para desenvolver uma disciplina, né? Ou seja, se fosse, sei lá, o último semestre de engenharia elétrica, essas 6 UCs aqui, elas funcionariam
de forma simultânea, tá? E ao mesmo tempo, só que em 6 meses, nós teríamos 6 meses, até inclusive para visitar um local, para ver como é que é o projeto de rede, né? Fazer o reconhecimento da rede, tá? Então nós teríamos mais tempos e daria tempo a gente fazer ele na mão aqui. Então a nossa proposta aqui, e inclusive essa UC é a única UC que o presencial e o EAD aqui é basicamente a mesma atividade, né? A diferença é que aqui no EAD eu mostro o projeto aqui, os padrões, indico para vocês as normas, e lá no presencial o professor mostra na unidade lá, eu inclusive já visitei a de Catalão aí, já fui. eh, eu tenho turmas em Pires do Rio, já visitei Catalão, mas eu confesso que eu não vi se na unidade de vocês tem a parte de redes. Provavelmente tem, tá? A parte de redes aí, eu sei que lá no polo de Pires do Rio aí, que eu tenho turma também, tem a parte lá de distribuição de energia, que inclusive alguns alunos que trabalham para a Equatorial Distribuição utilizam lá, tá? Então aqui tem os dados aqui, ó. Eu vou pedir para vocês editarem aqui, ó. Não vai ser um transformador de 150. Esse transformador aqui de 150, ele tá super dimensionado, tá? Vou até marcar aqui. E na verdade a demanda aqui dos lotes, se a gente for usar a tabela, né, da norma aqui que eu forneci para vocês, por lote aqui, o lote ele dá 200. Deixa eu abrir aqui o material complementar de vocês, ó. Eu forneci para vocês o projeto já pronto aqui, né? Para vocês verem como que o projeto é feito, né? As coordenadas, inclusive aqui, as coordenadas x, y aqui, né? O, da onde está vindo a alimentação, geralmente é de uma subestação, tá? Ou esse tronco A, ela vem né, da subestação, de um poste de 12 metros, tá? Barra 600. Ele tem média tensão, tá? Uma rede compacta CE1A, depois eu mostro para vocês. E a baixa tensão dele é também uma rede multiplex, tá? A SI1. E ele vai alimentar um transformador, esse 75. Se a gente fizer as contas aqui, embora a numeração do lote aqui, ó, da situação, ela tenha 17 aqui, ó. Se você fizer as contas, tem 4 lotes. Aqui é como se fosse um quarteirão, tá? Só que é um lote, deu 225 metros quadrados aí, né? Pelas medidas que a gente tem aqui, ó. Esses lotes aí, inclusive, quando você consulta as tabelas aí da concessionária de energia local, para eu não me lembro, eu tenho que olhar lá na tabela, mas você aloca 1 kVA para o lote, tá? Independente, geralmente quando você faz um loteamento novo aí, tá? Você tem um valor ali que você vai atribuir de carga. E aqui, embora tenha mostra aqui 17, 4 vezes 4 é quanto? É 16, né? Então, se vocês perceberem aqui, ó, lote 1, 2, 3, 6, ó, já pula para o 6 aqui, ó. Então, na hora, né, de elaborar esse desenho aqui, o pessoal, né, tava com fome e comeu um lote aqui, né? Então, são 16 lotes, 16 vezes 1 kVA aqui, então vai dar uma demanda aqui, né, de 16 kVA. Então, em tese, né, vamos dizer assim, esse transformador aqui, ele poderia ser um transformador com carga aí para 16 kVA. Só que temos o padrão, tá? O padrão aí
Deixa eu pegar uma outra norma aqui, prestada aqui. Vou pegar uma antiga aqui, só para vocês entenderem aqui. NT. Aqui, 05. Eu vou usar essa tabela aqui, ó, como referência, tá? Toda concessionária de energia, ó, tem uma tabela, ó, isso aqui para transformadores trifásicos, tá bom? Então, ó, vocês estão vendo aqui que no projeto é um transformador de 75. Aí, quando a gente faz o dimensionamento, eu acredito que eu até mostrei para vocês lá no módulo 2. Essa tabela aqui, toda concessionária de energia tem. Eu estou pegando essa aqui emprestada da antiga Celg aqui, ó. Aqui mostra as potências de transformadores disponíveis para a rede elétrica, tá? Antigamente, era muito comum você ver o de 45 e 75. Atualmente, aqui quando eu falo atualmente, já há bastante tempo, desde 2004 até antes, é, nós temos na maioria aí nas ruas, se você for dar uma volta aí, pelo menos aqui em Goiânia, você vai encontrar nas ruas transformadores de 75 e 112,5. Então, chega a 138 kV, transforma para 13,8, daí ele é distribuído, né, a rede de média tensão. Só que aí, para suprir esses quatro quarteirões aqui, esses 16 lotes, eu vou, dependendo aí do projeto, nessa planta aqui, eu vou utilizar um transformador de 75, que é mais do que o suficiente da demanda atual, que é de 16, né? Então, pegando aqui, ó, 75 menos, pegando aqui, ó, 75 aqui, ó, menos 16, nós ainda teríamos 59 kVA aí de potência, tá? Então, assim, bastante demanda para esses quatro quarteirões aqui. Obviamente, esses lotes aqui, você não tem um quarteirão só com quatro casas, né? Só com quatro lotes, você tem bem mais, tá? Uma planta de situação real, né? Ela tem bem mais aqui. Para nessa quantidade pouca aqui, né? Quatro quarteirões, para cada quarteirão só ter quatro lotes, ou seja, quatro casas, é uma demanda muito baixa. Então, é um desperdício você colocar um transformador de 150, igual tá pedindo aí, tá? Então, a tarefa aí é você fazer a correção aqui, tá? 16 kVA, 75. E aí, geralmente, essa folha aqui, ela faz parte da pasta lá de aprovação de projeto. É a planta de situação, só que a planta de situação com um projeto aplicado. Aí, como é que eu extraio aqui, ó? Você pode, inclusive, né, se você não tiver aí na unidade, não tiver o AutoCAD aí, né, o para aluno, você pode pegar essa versão aqui em PDF e fazer o print aqui, tá? Deixa eu pegar aqui antes que eu esqueça. Você vem aqui, ó. Forneci também essa versão aqui, tá? Você vem aqui, dá o print aqui, né? Eu ensinei para vocês. E aí o projeto aprovado tem a planta de situação nova. Vai fazer edição aqui, né? Eu vou. Tá vendo aqui, ó? Aí você vem aqui, ó, inserir formas aí, ó. Tem um retângulo aqui, ó.
é importante você fazer essa. Aí aqui, ó, no preenchimento da forma, você põe sem preenchimento. E aí ela tá com a borda padrão aí, um quadrado, né? Bom, guarda aí só um pouquinho, galera, antes que eu esqueça aqui, já que a gente volta aqui. Um minutinho. Eu acho que deu certo aqui. O sistema tá meio devagar aqui. E se eu conseguir registrar aqui. Ó, não registrou. Peraí. Agora vai dar certo. Só um minutinho. Já que a gente arremata aí. Agora deu certo, galera. Voltar aqui, só para a gente concluir. Pessoal, aí, né, vocês vão fazer a edição aqui. A planta de situação, né, vocês colocam aqui a borda aqui, né, para ficar mais profissional. Vocês podem dar até uma aumentada aqui, ó, para pegar toda a planta de situação com um projeto aqui aprovado, tá? Então, a tarefa não é você fazer o projeto zero, é pegar o projeto existente e fazer a correção dele e aí, obviamente, aqui na próxima tarefa que eu vou mostrar mais padrões de projeto, os tipos de poste, onde você pode encontrá-los aí na Equatorial, tá? A norma brasileira que foi retirada, os padrões de rede de distribuição de cabos nus, de cabos compactos, né? A rede compacta, né? O cabo coberto, melhor dizendo, tá? Tanto os de média tensão quanto os de baixa tensão, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula.